E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô fazendo esse vídeo especial onde eu irei descrever tudo o que se passa anteriormente ao Game of Thrones, desde os primórdios da civilização até a guerra que ocorreu para que os eventos de Game of Thrones ocorressem. Então aqui vocês verão o quanto esse universo é rico e complexo. E caso você já seja um veterano em Game of Thrones, pode assistir o vídeo, pois ele lhe trará muitas respostas e explicações para vários eventos presentes na trama, tanto do livro quanto do seriado. E caso você nunca tenha assistido a série, o vídeo é interessante para que já comece sua aventura com uma boa bagagem. O vídeo é livre de spoilers da série, então pode ver tranquilo. Para um melhor entendimento, eu irei colocar umas linhas do tempo e de vez em quando fotos para melhor visualização dos fatos. Não sei se vocês sabem, mas os anos em Game of Thrones são divididos em antes da conquista e depois da conquista. Então, sem mais delongas, vamos começar. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre os primórdios da civilização conhecida como Era da Aurora, que consiste no período ainda desconhecido no tempo em que apenas duas raças diferentes existiam em Westeros. A primeira era conhecida como os Gigantes, aqueles mesmos que até vemos na série, né? Só que diferente do período atual, na Era da Aurora, eles existiam aos montes e além dos gigantes, existiam a segunda raça, conhecida como os Filhos da Floresta, que eram bem pequenos, do tamanho de crianças, mas já eram um pouco mais avançados do que os gigantes no sentido de metalurgia e vestimentas. Entre esses Filhos da Floresta existiam alguns que conseguiam ver através de animais e até controlá-los. Eles também podiam ter visões sobre o passado e o futuro, e esses eram conhecidos como os Videntes Verdes. Os deuses dos Filhos da Floresta foram que posteriormente viriam a se tornar os deuses dos primeiros homens e que os povos do norte, principalmente de Winterfell, ainda adoram. Eles são representados por rostos nas árvores por seus fiéis. Isso, de acordo com eles, serve para que os deuses possam observar os seus adoradores. Os primeiros homens, que eram uma nova raça, digamos assim, chegaram do Oriente cruzando o Mar Estreito e se estabeleceram em Dorne. Não tem a informação do porquê eles deixaram as suas terras e partiram para o Westeros, mas depois que aportaram, eles foram mais e mais para dentro do continente, até chegarem ao norte, onde viviam os Filhos da Floresta. E essa convivência entre os dois povos não foi nada pacífica, pois os primeiros homens eram mais avançados tecnologicamente do que os Filhos da Floresta, além de serem maiores e mais fortes, e já construíam aldeias e faziam plantações, e para que isso fosse possível, eles precisavam destruir os represeiros, que era onde viviam os Filhos da Floresta. E se não bastasse, as árvores que tinham rostos em homenagens aos deuses do Filho da Floresta também eram destruídas. Os Filhos da Floresta, não contentes com essa atitude, obviamente, tentaram deter os primeiros homens com tudo o que podiam, desde treinar guerreiros para o combate, enquanto os Videntes Verdes convocavam animais para ajudar na batalha. E com isso eles conseguiram até atrasar um pouquinho o avanço dos primeiros homens, o que fez com que essas batalhas durassem gerações. Até que ambos os lados, provavelmente cansados de tantas guerras, se reuniram e firmaram um pacto de paz, onde os Filhos da Floresta abdicavam das terras de Westeros, exceto as florestas profundas, e por parte dos primeiros homens ficou acertado que eles não derrubariam mais nenhum represeiro. O local onde esse pacto foi selado é conhecido como a Ilha no Olho de Deus. Esse pacto selou o fim da Era da Aurora. A Era dos Heróis aconteceu logo após o fim da Era da Aurora e consistia basicamente em que vários reinos e casas nobres surgiam e desapareciam e que o convívio pacífico entre os primeiros homens e os Filhos da Floresta continuou. A Era dos Heróis terminou cerca de 8.000 anos antes da conquista, no mesmo tempo em que um evento conhecido como a Longa Noite, que seria de grande importância dos Sete Reinos. Em uma das piores épocas em que Westeros presenciou, onde surgiam invernos atrás de invernos, que sempre era um tempo difícil, principalmente para quem vivia no norte, que já era frio mesmo em qualquer época do ano. E para que os alimentos durassem bastante, era costume entre os mais velhos e fracos falarem que iam sair para caçar e nunca mais voltarem, para justamente sobrar mais alimentos que já eram escassos, assim eles de certa forma ajudariam os jovens que ficaram a ter mais chance de sobreviver. Se não bastasse isso, surgiu uma nova raça, conhecida como Caminhante Branco ou os Outros, que sempre apareciam quando estava muito frio e matavam tudo que estavam na frente. Eles eram meio que cadáveres de gelo, comandados pelos seus líderes. Essa foi a primeira aparição deles, que apareceram nas terras selvagens bem depois do norte. Uma lenda diz que a Longa Noite, aqui chamada de Escuridão, só acabou quando um herói chamado Azor Ahai lutou contra essa tal escuridão com uma espada vermelha e que ele irá voltar um dia.
Eu citei essa lenda pois quem já assistiu ou vai assistir Game of Thrones agora já sabe de onde surgiu essa profecia. Outra lenda que trata sobre o fim da longa noite é que uma patrulha dos primeiros homens foi à procura dos filhos da floresta, para que lutassem juntos e vencessem o exército dos outros. E foi o que aconteceu, já que a única coisa que matava esses seres do gelo eram espadas feitas de obsidianas, que os filhos da floresta forneciam para os primeiros homens lutarem contra o seu oponente. O objetivo foi alcançado e com o recuo dos caminhantes brancos, o inverno foi embora também. O que importa é que após vários anos a longa noite chegou ao seu fim. Essa patrulha ficou conhecida como a Patrulha da Noite. E após o sucesso, um Lorde do Norte, conhecido como Bran, o Construtor, teve uma ideia genial de construir uma barreira de gelo, que teria 500 km de comprimento e 200 metros de altura, para o propósito de barrar o avanço dos caminhantes brancos caso eles voltassem algum dia. Essa barreira ficou conhecida como a Muralha, que é gerenciada pelos homens da Patrulha da Noite. Essa muralha também serve para proteger o povo de Westeros contra a invasão dos selvagens, que são humanos que se autodenominam povo livre. Eles vivem do outro lado da muralha e são divididos em várias tribos. Vamos falar de um evento agora conhecido como a Ascensão de Valíria, que aconteceu cerca de 6.000 anos antes. Agora, deixando um pouco de lado o continente de Westeros, vamos falar sobre o que acontecia no continente de Essos, que nessa época era dominado pelo Império da Velha Guiz, que é um reino, até que eles foram subjugados pelos Valyrianos, que a princípio viviam nas montanhas vulcânicas que eram conhecidas como 14 Chamas. Esses Valyrianos aprenderam a domar dragões para ajudar na batalha. Eles não tinham reis e se denominavam Cidade Franca de Valíria, porque todos tinham voz nas decisões. Ao todo, aconteceu 5 grandes guerras entre o povo valeriano e o povo da Velha Guiz, até que nesta última, Velha Guiz foi totalmente arrasada, decretando a vitória dos valerianos. Lembra que eu disse que esses valerianos inicialmente viviam nas 14 Chamas? Então, esse lugar ele era altamente rico em minérios, e eles utilizavam, mas como preço tinham um índice de morte muito grande nessas minas, né? Então, eles utilizavam os escravos de guerra que capturaram na Velha Guiz para trabalharem nas minas. Só que uma hora esses escravos acabaram, né? Forçando Valíria a expandir cada vez mais. Os valirianos, com a expansão, criaram várias novas cidades em Essos, como Hor, Antiga Volante e Lys. Outras cidades que já existiam como Pentos e Lorá, para não serem dizimados, eles pagavam tributos para se aliarem a Valíria. A maneira de como a cidade de Braavos foi fundada é muito interessante. Os valerianos saíam em uma frota marítima para coletar tributos e usavam escravos como serviçais, remadores e tudo mais. Entretanto, eles não contavam que esses escravos iriam se rebelar e fugir com a frota para um lugar distante de Valíria para fundar a sua própria cidade em segredo, que era Braavos. Outro povo bastante forte em Essos eram os Rhoyneres, esse nome devido ao fato de que viviam na costa do rio Rhône. O seu reino poderia ser comparado ao da Velha Guiz, e a luta entre ele e os valerianos duraram vários anos até que teve um acordo de paz, que foi desfeito posteriormente, mas eu vou contar mais dessa batalha entre os dois oponentes logo mais para frente para ficar certinho a linha do tempo. Além dessa cidade que eu citei, existem inúmeras outras que os valerianos dizimaram e fizeram escravos, porém, um povo em especial, os ândalos conseguiram fugir antes que os valerianos os capturassem. E é de quem a gente vai falar agora. Esses que são originários de onde atualmente fica Pentos e foram migrando de lugar para lugar, até que se estabeleceram na terra de mesmo nome, que é um grande pedaço de terra em Essos. Eles eram avançados na arte e já conseguiam forjar ferro, o que ajudou eles a conquistarem algumas tribos menos avançadas tecnologicamente. A sua religião era a do Sete, que é bem conhecida na série. Eles ficaram seguros nessa terra por milhares de anos até que Valíria iniciou sua expansão, até chegar às suas terras. Eles, vendo que não conseguiriam parar com a expansão de Valíria e não querendo ser escravos, fugiram para o noroeste até chegar ao mar. Lá, eles começaram a construir navios e fugiam para o Westeros e desembarcaram no Vale de Arryn. Após a chegada, eles, como os primeiros homens fizeram anteriormente, foram se expandindo para dentro do continente. Tomaram Arryn dos primeiros homens e formaram vários reinos com vários reis ândalos em cada um. Eles seguiram até tomar o tridente em uma luta épica contra os primeiros homens, onde 6 reis ândalos se juntaram para garantir a vitória. Outra luta interessante aconteceu em Coração Alto, um bosque onde os filhos da floresta viviam. Os ândalos, sem se importarem com a religião deles, cortaram os represeiros, o que gerou a fúria dos filhos da floresta, que se juntaram novamente aos primeiros homens para derrotar os ândalos.
Entretanto, esse esforço se mostrou insuficiente perante ao poder dos Ândalos, que, como dito anteriormente, já tinham armaduras e espadas pelo fato de ter a habilidade de forjar ferro. Os Filhos da Floresta foram praticamente dizimados pelos Ândalos, e os poucos que sobreviveram acabaram fugindo. Os Ândalos, após várias centenas de anos, foram tomando todo o território de Westeros, e após a conquista de territórios importantes, se casavam com mulheres ou filhos dos reis derrotados para mostrar que tinham o direito de governar. Outro fato é que eles empurravam a sua religião como oficial, por isso tiveram problemas após a conquista nas Ilhas de Ferro, pois lá eles não obtiveram sucesso com a fé dos Sete, já que os nativos não queriam largar a sua religião. Assim, um acordo foi criado e as duas religiões foram aceitas como oficiais lá nas Ilhas de Ferro. Entretanto, nas outras regiões, a religião da Fé dos Sete foi bem recebida. O norte foi a única região que conseguiu se manter intacta dos avanços dos Ândalos, pois contava com a fortaleza do Fosso Cailin e com pântanos impenetráveis no gargalo. Assim, eles conseguiram com que seu território ficasse seguro por vários séculos. Vocês lembram que eu disse que os Valyrianos e os Rhoyneres fizeram um acordo de paz que durou vários anos? Então, agora é hora de voltar e contar o final dessa história. Após Valíria ter tomado praticamente todo o continente de Essos para si, eles queriam domínio total, e para isso teriam que revogar o acordo de paz e partir para a difícil tarefa de conquistar o Rhoyne. Antes de falar sobre a guerra, vamos falar um pouquinho sobre o reino dos Rhoynares, que consistia em várias cidades próximas ao rio Rhoyne, e cada cidade era governada por príncipes diferentes. As cidades eram belas e vivas, e se beneficiavam do fato do rio estar próximo. Nas cidades haviam músicos, professores, artesãos, entre outros, mostrando que eles eram bastante evoluídos para o seu tempo. Os seus deuses eram referentes ao rio, e alguns diziam que eles eram protegidos por eles quando lutavam no rio Rhoyne. Eles eram um povo pacífico que aceitavam qualquer estrangeiro de braços abertos. Assim, vários Valyrianos foram entrando nas cidades, já que existia o acordo de paz e eles viviam em pequenas vilas perto dali. Eles não viam mal em se enturmar com os Rhoynares. Entretanto, com o grande crescimento dos Valyrianos em suas cidades, começou uma rivalidade entre esses dois povos, tanto que após os Valyrianos serem acusados de terem matado uma tartaruga, que era considerada sagrada para os Rhoynares, um conflito começou, destruindo uma pequena vila dos Valyrianos perto dali. Após esse fato, foram sempre ocorrendo esses conflitos entre os dois povos, que na maior parte do tempo terminava com a vitória dos Valyrianos, já que eles pediam ajuda para as outras vilas, enquanto os Rhoynares não se juntavam com outras cidades para combater os Valyrianos. A estimativa é que essas batalhas duraram cerca de 250 anos, até que um evento ocorreu e que mudaria tudo a partir de agora, que foi quando alguns senhores Valyrianos se uniram com volantes e decidiram invadir e destruir uma cidade importante dos Rhoynares, que tinha o nome de Starrhoy. Assim, os Rhoynares perceberam que o único jeito de sobreviver era se todos os príncipes se juntassem, e foi o que aconteceu. Houve uma reunião entre os 7 príncipes e ficou decidido que se juntariam suas tropas em Chhoyane, e, segundo as estimativas, havia um total de 250 mil soldados lá. Gardin, o príncipe da maior cidade de Rhoynar, levou as suas tropas para Selhorys, que estava sob domínio valyriano. Lá, ele matou 30 mil inimigos e retomou a cidade. Ele seguiu a jornada e conquistou a cidade de Valissar também. Seguindo adiante, ele trombou com 100 mil inimigos, além de 3 dragões. Ele conseguiu triunfar, mas com muito custo, já que os dragões cuspiam fogo e eles acabaram queimando, né? Até que perceberam que ir para o rio era a melhor opção, já que os seus feiticeiros conseguiam fazer uma barreira summonando trombas d'água contra os dragões. No fim, 2 dragões foram mortos e os Valyrianos resolveram recuar, vendo que se apenas eles lutassem seria uma luta perdida, então resolveram pedir ajuda à cidade franca de Valíria, o que fez com que a luta tornasse proporções épicas. Agora, em vez de 3 dragões, surgiram 300, isso mesmo, 300, e foi uma luta injusta. Os Valyrianos triunfaram facilmente queimando seus inimigos, e os que tentavam fugir para o rio acabavam sendo mortos também, já que agora a água estava tão quente pelo fogo dos dragões que era impossível sobreviver ali. Garin foi capturado e obrigado a ir para sua cidade, Chhoryane, e teve que testemunhar a sua destruição e seu povo sendo feito escravo. Ele então rogou uma maldição contra os Valyrianos, fazendo com que o rio inundasse fora de época, além de um nevoeiro ter afetado a cidade também. E com ele, uma doença chamada escama gris veio, afetando os Valyrianos. Essa doença ela fazia com que a pele se tornava podre e as pessoas meio que viravam mortos-vivos. Mas nem tudo foi ruim para os Rhoynares. Nymeria,
uma das 7 princesas das principais cidades de lá, né? Vendo que ela seria a próxima a ser dizimada, resolveu reunir seu povo e fugir em navios. Cerca de 10 mil navios saíram procurando uma terra para se reerguer. Eles foram passando de terra em terra, mas saíam bem rápido, já que não conseguiam se encaixar em nenhum lugar. Até que ela decidiu ir para Westeros com o que tinha sobrado da frota e atracou em Dorne. Chegando lá, os nativos não gostavam dele e queriam que eles fossem expulsos de volta para o mar. Mas Mors Martell viu uma oportunidade nisso de aumentar as suas tropas e fazer uso das tecnologias dos Rhoynares. Assim, ele se casou com Nymeria e ela, em retribuição, fez com que alguns dos rios voltarem a funcionar com os feitiços dos feiticeiros. Os dois, juntos com seus exércitos, foram conquistando várias vilas e cidades ali perto, até que toda Dorne estava no controle dos Martell com a ajuda dos Rhoynares. Voltando aos Valyrianos e a Essos, agora falando sobre a casa Targaryen, ela, que era uma das 40 famílias que se situavam em Valíria, onde era o centro do poder, e lá eles viviam, mas eles estavam longe de ser uma das mais respeitadas casas de lá. Então, uma coisa estranha aconteceu 12 anos antes da perdição. Toda a casa Targaryen se retirou de Valíria e se mudou para a Pedra do Dragão. E muitos pensaram que isso foi um ato de covardia, Mas eles não sabiam que a filha do Lorde Aenar, Daenerys, teve uma premonição que Valíria seria extinta pelo fogo. Sendo assim, seu pai acreditou nela e resolveu se mudar para a Pedra do Dragão. Isso que se mostrou extremamente importante para sua sobrevivência. Voltando às 14 chamas, que era onde os Valyrianos retiravam seus minérios, então a queda de Valíria começou ali, quando ocorreu uma grande erupção desses vulcões que causou uma destruição completa do local e de todo o Império Valyriano. A cidade franca de Valíria, por exemplo, foi dizimada em questão de horas. Praticamente todos os senhores valyrianos foram mortos, se não pela erupção, pelo povo das cidades livres, como Tyrosh e Lys. Agora, sem os dragões e seus príncipes, Volantis, a maior cidade desse mundo novo em Essos, reivindicou a posição de Valíria, porque lá viviam nobres valyrianos e eles queriam o controle de volta, mesmo não sendo senhores dos dragões. Eles partiram para a tomada de outras cidades e obtiveram êxito em tomar Lys e Myr, até que quando foram avançar sobre Tyrosh, que a coisa desandou. Tyrosh resolveu se juntar com Pentos e Aegon Targaryen, que aceitou o pedido de Tyrosh para ajudar na luta contra Volantis. Além dele, outros povos menores resolveram ajudar também. Assim, pouco a pouco, os valyrianos restantes de Volantis foram caindo após batalhas e batalhas perdidas, até que ocorreu uma pequena guerra civil em Volantis, onde o grupo opositor, conhecido como os Elefantes, tomou o controle da cidade e colocou um fim à luta, já que eles preferiam a paz. Agora que todas as pendências estavam terminadas para Aegon e Essos, ele finalmente partiu para Westeros com seu dragão, Terror Negro, ou Blackfyre. Antes de falar da conquista, eu vou falar sobre o que aconteceu com os Targaryens no período entre a queda de Valíria e a conquista de Westeros. Vamos lá. Primeiro, como dito anteriormente, Aenar fugiu com sua casa para a Pedra do Dragão e teve várias sucessões até que Aegon chegasse ao poder. Nesse período de sucessões, os Targaryens prosperavam, pois dominavam o Mar Estreito junto com uma casa pequena perto dali, conhecida como Derriva Marca. Já que os Targaryen tinham os dragões para vigiar os céus e os Velaryon de Derriva Marca tinham os navios, assim eles enriqueceram bastante. Aegon nasceu exatamente em 27 antes da conquista e tinha duas irmãs, Visenya, que era guerreira e séria, e Rhaenys, que era brincalhona e gostava de dança e poesia. E ele se casou com as duas. Aí você vem me perguntar, como assim ele se casou com as duas irmãs? É que os Targaryen tinham o costume de se casar entre os irmãos para manter a linhagem pura e podiam se casar com quantas desejarem. Então, sem enrolação, vamos para a parte que começa a luta. Para isso tenho que mudar um pouco de continente e falar como que andava a situação em Westeros. Lá existiam 7 reinos, como os Starks em Winterfell e os Martell em Dorne. Mas existiam 2 em especial que estavam em guerra. A Casa do Dragão com o rei Ergilac e a Casa Roari, que era governada por Harren, o Negro, que era um rei muito mau. E como o rei Ergilac já estava velho e vendo que seria derrotado por Harren, ele resolveu pedir ajuda a Aegon e suas tropas, que recusou. Por outro lado, Aegon enviou uma contraproposta para Ergilac, que consistia em receber mais terras pela parceria e que o seu amigo, Orys Baratheon, se casaria com a filha de Ergilac. Ergilac se enfureceu com a proposta e disse que nunca se casaria sua filha com um bastardo. Assim, ele cortou a mão do mensageiro e mandou elas para Aegon, falando que seria a única mão que ele receberia dele. E adivinha aí, Aegon não ia deixar barato, Ele reuniu seus aliados e, após a reunião, resolveram enviar corvos para todos os lugares de Westeros, falando que quem o aceitasse como único rei de Westeros seria poupado e poderia viver em paz.
e quem não aceitasse os termos seria derrotado. Assim, com cerca de 3.000 homens, ele partiu para o Westeros. A conquista em si foi a de Aegon sobre o Westeros, mas muitas pessoas acham que os anos depois da conquista começaram a contar logo no dia quando Aegon chegou em Westeros. E isso não é verdade, a data só começou a contar após ele receber a coroação no Septo da Fé. Agora eu vou contar como aconteceu essa conquista. Então, na verdade a conquista realmente se iniciou em 2 antes da conquista, que foi o período que Aegon desembarcou em Westeros, na foz da Torrente da Água Negra, lugar onde atualmente é Porto Real. Lá, ele pediu para suas irmãs que com seus dragões começassem a pedir apoio das casas próximas. A maioria aceitou, e quem não fez foi queimado até aceitar os termos. Após isso, a primeira batalha aconteceu. Valdocásio e Lagoa da Donzela se juntaram para mandar os Targaryen de volta. Aegon foi com seu dragão Terror Negro nas costas do oponente, enquanto Orys Baratheon os distraía na dianteira. E após a morte dos 2 lords, os sucessores dessa casa se renderam aos Targaryen, que pegaram o cofre das cidades para si, e nisso deram sorte, já que Valdocásio era um porto e por esse motivo tinha um cofre bem gordinho. Aegon era um rei bom, ele lutava sim, mas não fazia com prazer, apenas porque era necessário. Aos derrotados que se renderam, ele garantia suas terras e considerou o seu amigo Orys como a mão do rei. Alguns dias após a coroação de Orys como a mão do rei, eles bolaram uma nova estratégia de ataque a vários lugares. O primeiro foi Orys com Rhaenys e seu dragão Merash. Eles seguiram para a Ponta Tempestade. Lá, eles enfrentaram os senhores Erhol, Fel e Booker, que fizeram um ataque avançado e mataram cerca de 1.000 soldados de Orys. E, depois desse ataque, eles recuaram para os bosques. Mas eles não esperavam um dragão, que varreu todo o bosque com as suas chamas e decretou a vitória de Orys ali. A segunda avançada foi com Daemon Velaryon e sua frota marítima, que foi acompanhada por Visenya e seu dragão Vagar. Eles seguiram para a Vila Gaivota e o Vale de Arryn. Entretanto, como Orys, eles estavam com dificuldades, já que tinham perdido cerca de 2/3 de sua frota, até que Visenya utilizou seu dragão para virar o rumo da batalha, que agora virou totalmente a seu favor. Mesmo assim, Daemon acabou morto nessa luta. E por fim, temos Aegon partindo com suas tropas e seu dragão para enfrentar Har, o Cruel, em Harrenhal, onde ele estava escondido, mas até chegar lá ele sofreu bastante, pois os 2 filhos de Harren fizeram uma emboscada para ele, resultando em vários soldados derrotados. Entretanto, Aegon surgiu com seu dragão e derrotou facilmente os combatentes ali, incluindo os filhos de Harren. Uma outra coisa interessante aconteceu perto da chegada de Aegon a Harrenhal, foi que algumas das casas que eram vassalas de Harren, e como sabiam que esse rei era mau, essas casas se rebelaram e se juntaram a Aegon na invasão. E temos casas conhecidas como os Tully e outras menores. Chegando lá, Aegon tentou negociar com Harren, prometendo que se ele se rendesse, poderia continuar governando o Tridente. Ele disse que não iria se render e que Aegon poderia atacar com seus dragões Harrenhal sem problemas, já que ela era feita de pedra e não iria queimar. Naquela noite, Aegon subiu em seu dragão bem para o alto e desceu certeiro em Harrenhal com ele cuspindo fogo. E já que o castelo não era feito apenas de pedra, e sim haviam também madeiras que pegavam fogo, e assim os homens lá dentro começaram a arder nas chamas, e a cidade foi dizimada pelo fogo e Harren foi morto ou queimado ali mesmo, na sua fortaleza inexpugnável. Bom, pelo menos não para o dragão, Tully, que se rebelou e ajudou na causa Targaryen, foi condecorado como Senhor do Tridente. Agora eles estavam prontos para partir para enfrentar Argilac, o Arrogante. Ele, por sua vez, percebendo que se ficasse na sua muralha em Ponta Tempestade teria o mesmo destino de Harren, juntou as tropas de toda a Ponta Tempestade e partiu para Campo Aberto para lutar. Orys resolveu esperar os combatentes em um local próximo. Naquele dia, caiu uma tempestade muito grande, fazendo jus ao nome do lugar, Os soldados de Argilac eram o dobro do de Orys, mas eles tinham o dragão de Rhaenys. Argilac resolveu mandar os lanceiros para cima da colina, já que a chuva forte atrapalhava os Targaryens e eles não viam os inimigos até que fosse tarde demais. Os cavalos foram praticamente inúteis naquela luta, pois as chuvas atrapalhavam a sua locomoção. A batalha durou até a noite, quando as tropas de Argilac fizeram o último ataque e chegaram ao centro dos Targaryen, e que assim foram dizimados pelo fogo de Merash. Orys, vendo que a vitória estava próxima, foi onde estava Argilac e propôs uma última chance para ele se render. Ele recusou novamente e então os dois lutaram até que a vitória de Orys ocorreu. Mas quem pensa que este foi o fim está enganado. A filha de Argilac, Argela, resolveu se esconder nas muralhas e se declarou rainha da tempestade. Entretanto, os soldados já estavam cansados da luta e entregaram Argela para Orys como forma de rendição.
Ele, por sua vez, resolveu tomar a posse das terras e fez Argela sua esposa, e por isso que Ponta Tempestade é controlada pelos Baratheons atualmente. Vendo que o domínio dos Targaryens estava crescendo, outros dois grandes reis se juntaram em uma parceria para triunfar sobre os dragões. Os reis em questão eram Meryn da casa Gardener, de Jardim de Cima, que se juntou com Loras Lannister do Rochedo Casterly. Os dois conseguiram reunir um número de soldados estrondoso, 50.000 soldados contra aproximadamente 10.000 dos Targaryen. Essa batalha ficou conhecida como o Campo de Fogo. A tática de batalha dos reis foi a seguinte: o rei Meryn, que tinha doado mais soldados à luta, teve a escolha de ficar no centro. Assim, ele ficou com o rei Loras no seu lado direito e um lorde no lado esquerdo. A sua ideia era que, como eles tinham mais homens e iriam lutar em campo aberto, a ideia era flanquear a tropa Targaryen pelos lados enquanto vinha um ataque final pelo centro com Meryn. Quando a batalha começou, os reis ordenaram que os arqueiros lançassem suas flechas para fazer uma primeira limpa no exército inimigo, e que obteve até um sucesso. Os que eles não esperavam mais uma vez é que nesse momento, tanto Aegon como as suas duas irmãs já estavam no céu com seus dragões, e já sabendo que essa região havia plantações de trigo e relva, e que sem chuva se tornavam secas, o que foi uma coisa linda para que o fogo dos seus dragões, que desceram incendiando tanto o inimigo quanto as plantações, pegassem fogo, Estima-se que 5.000 soldados dos reis morreram queimados nessa luta, sem contar os outros que tiveram várias queimaduras mas sobreviveram. Morreram também cerca de 1.000 soldados por espadas e flechas Targaryen. Essa batalha se mostrou ótima para Aegon, mas se mostrou desastrosa para Meryn, que morreu nela junto com seus filhos e netos. Assim, sem nenhum herdeiro, a sua casa morreu também. O rei Loras Lannister fugiu, mas foi capturado no dia seguinte e se rendeu. Assim, Aegon fez os Lannisters os reis do Oeste. Porém, ainda faltava alguma coisa. Com a morte da casa Gardener, Aegon foi conferir quem tinha ficado com o Jardim de Cima, e quando chegou lá, descobriu que os Tyrell haviam dominado a região. Entretanto, como eles se renderam também, Aegon decidiu nomear os Tyrell como os comandantes de Jardim de Cima e protetores do Sul. Aegon, com mais uma região dominada, a ideia inicial dele era descer mais ao sul para tomar Dorne. Mas quando ele recebeu a notícia que os nortenhos comandados por Torrhen Stark haviam juntado 30.000 homens e partido para o Gargalo, ele foi à sua procura. O rei do norte, sabendo das derrotas desastrosas dos outros reis, e já imaginando que se lutasse o seu povo sofreria o mesmo, ele enviou seu irmão para negociar com Aegon e no próximo dia se ajoelhou e declarou a rendição. Ele ficou conhecido como o rei que se ajoelhou, mas pelo menos o seu povo ainda estava todo vivo. Com mais esse pedaço de terra a seu favor, Aegon ordenou que seu irmão, Visenya, fosse para o Vale de Arryn para tentar dominar a região, mais precisamente foi para o Ninho de Águia. Chegando lá, ela encontrou o filho da rainha, Ronel Arryn, que desejava voar no seu dragão. Vendo essa cena, a sua mãe e rainha resolveu se submeter aos Targaryens por vontade própria. Assim, o seu filho também pôde dar uma volta no dragão. Nesse mesmo momento, do outro lado do continente, a outra irmã, Rhaenys, foi para Dorne, mais precisamente para a Lança Solar, onde encontrou Meria Martell, que já era uma senhora de 80 anos, que disse que não lutaria com Rhaenys ou os Targaryen, mas também não se curvaria, e citou o lema da casa Martell: insubmissos, não curvados. Assim, Rhaenys foi embora, mas com a promessa de que voltaria um dia com fogo e sangue. Isso fez com que Dorne fosse a única região não conquistada por Aegon. Ele que por sua vez foi em direção à Vila Velha, que era comandada por Manfred Hightower, que estava de portas abertas para a rendição, e só esperava o que o Alto Septão iria dizer, pois ele era muito devoto à religião dos Sete. E após uma semana, o Alto Septão recomendou que Manfred se rendesse, e foi o que ele fez. Assim, o Alto Septão batizou Aegon e o coroou como Senhor dos Sete Reinos e Protetor do Reino. E apesar de essa ser a segunda coroação, e a primeira foi no dia em que ele desembarcou em Porto Real, essa foi a considerada oficial. Nesse dia finalmente foi considerado o dia 1 depois da conquista. Aegon, agora rei dos Sete Reinos, surpreendeu a todos e disse que controlaria o Westeros não de Vila Velha, mas sim do lugar que tinha desembarcado e que o chamaria de Porto Real. Assim, ele começou o seu domínio e fez um trono especialmente para o rei, que era construído de espadas dos seus oponentes derrotados em batalha, que ficou conhecido como Trono de Ferro. Agora que eu já falei de todo o período conhecido como antes da conquista, eu irei falar sobre o que aconteceu depois, focando nos reis que dominaram Westeros até a revolta de Robert Baratheon. Começando, obviamente, com Aegon, que, como já dito anteriormente, a sua primeira ordem foi construir Porto Real, que ficou pronta no ano de 10 depois da conquista e que se expandiu tanto que, no ano de 25, se tornou a terceira maior cidade do continente.
Entretanto, ela só foi ter uma muralha como conhecemos hoje no ano de 27, mas nem pense que tudo foi flores. Rhaenys, que era uma rainha muito boa, já que sempre vivia ajudando os plebeus, assim aumentando a popularidade dos Targaryens, mas teve um ocorrido em que ela não pôde mais exercer a sua ação depois que ela acabou morta na guerra contra Dorne no ano 10 depois da conquista. Essa guerra terminou no ano 13 e não foi boa para nenhum dos lados. Aegon colocou preço nas cabeças dos dorneses, mas ele, em contraproposta, contratava mercenários para tentar assassinar pessoas importantes do reino. Assim, Aegon foi forçado a criar a Guarda Real, a mesma que existe até os dias atuais, na qual essa guarda desiste de qualquer outra profissão e terras para servir exclusivamente ao rei. Aegon teve uma boa vida após isso, fazendo viagens por todo o reino para se familiarizar com as pessoas e regiões, até que morreu no ano 37 depois da conquista, com seus 64 anos, em Pedra do Dragão. Uma coisa que ainda não citei é que ele tinha 2 filhos, Aenys, que era o filho com Rhaenys, e Maegor, que era filho de Visenya, e pela ordem de sucessão, quem comandou após sua morte foi Aenys. Esse novo rei teve que lidar com alguns rebeldes do reino, mas que foram logo derrotados, sem causar muitos problemas, e por bons serviços, ele nomeou seu irmão Maegor como a nova mão do rei, mas isso se provou um equívoco, pois seu irmão havia ficado com inveja de Aenys, pois ele já tinha alguns filhos, enquanto ele próprio tinha uma esposa infértil. Assim, ele se casou com uma segunda esposa, coisa que o Alto Septão, que cuidava da fé, achou erradíssimo e queria o exilamento de Maegor, que acabou acontecendo. Isso foi ficando pior quando o rei resolveu casar a sua filha com seu filho. Isso era comum entre os Targaryens, mas o povo de Westeros não aceitava muito bem não. Tanto que a fé dos Sete e vários plebeus se rebelaram contra o rei, fazendo uma muralha em volta do Septo da Memória, que era um local de adoração da fé dos Sete. A situação estava tão crítica que a família real escapou de um assassinato em Porto Real por muito pouco, o que os obrigaram a abrigar em Pedra do Dragão. Infelizmente, Aenys não conseguiu suportar tanta pressão, acabou adoecendo lá mesmo e recebeu os cuidados de Visenya, sua tia, mas alguns dias depois ele acabou morrendo. É provável que ela o tenha assassinado para que seu filho Maegor tomasse o poder, que foi o que aconteceu. Maegor foi um dos piores reis que Westeros já presenciou, pois ele era conhecido como Maegor, o Cruel, e só desejava violência e sangue. Mas vamos começar pelo começo, onde ele voltou do seu exílio e reivindicou o trono, que na verdade não era nem para ser dele, e sim de Aegon, o filho mais velho de Aenys, mas ele simplesmente matava quem apoiasse essa ideia, então acabou sendo ele mesmo do poder. Mas ele ainda tinha um inimigo, a Fé dos Sete, que com o Alto Septão era o líder deles, que continuavam falando que Maegor não era o rei de fato. Então concordaram em ter uma luta no modo Julgamento dos Sete, onde ficariam 7 guerreiros de cada lado e batalhariam até a morte. Maegor venceu a luta, mas entrou em coma, e quando acordou, foi direto para o Septo da Memória e queimou todo o local com as pessoas dentro. Mesmo com o ocorrido, o Alto Septão, que não estava lá, junto com os guerreiros da Fé dos Sete, conhecido como Filhos do Guerreiro, continuaram a lutar contra Maegor por vários anos, havendo perda de tropa dos dois lados, principalmente com a Fé dos Sete, com a morte do Septão que ocorreu alguns anos depois. A luta entre esses dois lados não teve um fim antes da morte do rei. Tenho que comentar que o rei, mesmo tendo se casado com 7 mulheres, não conseguiu ter nenhum herdeiro. Isso deixou ele um pouco louco e com as constantes guerras contra a Fé dos Sete, fez os seus aliados se virarem contra ele e que começaram a apoiar Jaehaerys, o único filho restante de Aenys, que pela sucessão agora era o rei de fato, Maegor tentou reunir um exército, mas praticamente todos haviam o traído. Então ele se sentou no trono e no outro dia foi encontrado morto. E assim acabou o seu reinado. Mas também não podemos falar que ele não fez nada pelo reino. Com ele foi finalizada a construção da Fortaleza Vermelha e a Fortaleza de Maegor em Porto Real. Foi ele também que fez os túneis secretos que existem embaixo da cidade. Jaehaerys subiu ao poder, agora novamente um rei que de fato merecia a coroa, o qual fez vários projetos em prol do reino no seu mandado, como ajudar a Patrulha da Noite a construir um novo castelo, a criação da Estrada do Rei que iria ligar todo o reino, além de fazer a melhoria do esgoto e tratamento de água em Porto Real. Uma pendência que ainda existia era a fé militante que estava bem pequena após as investidas de Maegor. Assim, o rei atual, no entanto, fez as pazes com a fé, jurando que o reino ia proteger ela de qualquer ataque. Ele também unificou as leis que seriam apenas uma para todo o reino, mas como nem tudo é perfeito,
ele não tinha herdeiro, já que seus 2 filhos haviam morrido, então ele teve que decidir quem seria o seu herdeiro. Reuniu vários indicados e acabou selecionando Viserys. Uma parte interessante a se falar sobre o reinado de Viserys é dizer que ele tinha um meio-irmão de nome Daemon, que era cruel, mas inteligente. E esse irmão imaginava que seria o herdeiro do trono após Viserys, já que a relação entre os dois era boa, tanto que o rei o nomeou como comandante da patrulha de Porto Real. Mas o que Daemon não esperava é que o rei já tinha escolhido a sua única filha Rhaenyra como herdeira após a sua morte. Mesmo ele tendo 3 filhos com outra esposa, ele ainda permaneceu com a ideia de deixar Rhaenyra como rainha. Daemon, quando soube da notícia, não ficou lá muito feliz e foi para o outro continente para tentar conquistar uma coroa, e se juntou a Corlys Velaryon para lutar contra Lys, Myr e Tyrosh, que eram cidades infestadas de piratas. Assim, até mesmo Viserys o ajudou com dinheiro e Daemon obteve sucessos e derrotas, até que um tempo depois, no ano de 111, em um torneio realizado em Porto Real, ele voltou e jurou lealdade ao seu irmão, que o aceitou de volta, mas isso não durou muito tempo, já que ele foi exilado algum tempo depois, pois teve relações com a filha do rei e até chegou a pedir a mão dela em casamento, coisa que Viserys recusou e o exilou. Daemon, após sair de Porto Real, acabou se casando com Laena Velaryon e teve 2 filhas com ela, até que a mesma morreu no ano de 120 depois da conquista, junto com seu filho na hora do parto. Já Rhaenyra, a filha do rei, se casou com Laenor, mas os dois não tinham muita afeição pelo outro. Eles tiveram 3 filhos, mas como nenhum era parecido com o pai, surgiu rumores que não eram seus filhos. Laenor acabou morrendo também no mesmo ano. As coisas ficaram ainda piores depois da morte dos dois, já que o filho do rei, Aemond, tentou reivindicar o dragão de Laena. Houve confusão quando Aemond chamou os filhos de Laena de bastardos, já que os boatos diziam isso. Então, um desses filhos, Luke, furou o olho de Aemond com uma faca. Voltando à parte da sucessão, no ano de 120 ainda, a princesa Rhaenyra finalmente se casou com seu tio Daemon e juntos tiveram um filho chamado de Aegon, que por ironia já tinha o mesmo nome do filho mais velho do rei, que também se chamava Aegon, então um ficou conhecido como Aegon o Velho e o outro Aegon o Jovem. O rei acabou morrendo no ano de 129 e quem assumiu, para a surpresa de muitos, não foi a sua filha Rhaenyra, mas sim o filho mais velho de Aegon, o que deixou Rhaenyra muito brava quando soube da novidade, né? Isso acabou desencadeando uma das melhores batalhas que já existiu, que ficou conhecida como a Dança dos Dragões. A Dança dos Dragões durou 3 anos, de 129 até 131 depois da conquista, e foi iniciada exatamente quando Rhaenyra soube na notícia que ela não seria a sucessora. Assim, ela se preparou para a guerra tentando encontrar aliados. E para isso, mandou seu filho Luke à Ponta Tempestade para conquistar o apoio de Lord Barros. Mas uma coisa inesperada aconteceu. Ao chegar ao seu destino, ele encontrou Aemond lá, também tentando o mesmo objetivo por parte de Aegon. Não sei se vocês lembram, mas foi Luke que fez Aemond perder um olho, e claro, ele não ia deixar barato. Assim, ele perseguiu Luke, cada um no seu dragão, até que, desorientado pela tempestade que caía ali, Luke e seu dragão caíram no mar e morreram ali mesmo. A coisa já estava bem feia entre Aegon e Rhaenyra, e depois da morte do filho dela, a relação entre os dois nunca poderia ser consertada novamente sem um confronto. Sabendo do ocorrido, o padrasto de Luke, Daemon, resolveu contratar um matador particular para também matar um dos filhos do rei Aegon. E como esse caçador conhecia os túneis secretos embaixo da cidade, ele capturou a esposa e os 2 filhos do rei e perguntou à mãe qual dos dois deveria ser morto. Ela, mesmo triste, escolheu que ele matasse o menor, Malor, em vez do maior, Jaehaerys. Só que isso foi uma armadilha, e ele assassinou o filho mais velho. Assim, cada irmão havia perdido um filho. E quem imaginava que o outro filho, o mais novo, ficou bem, também se enganou. Após o ocorrido, ele foi enviado para Vila Velha, mas ele nunca chegou ao seu destino, já que em Ponte Amarga a multidão descobriu que era ele e o matou para tentar reivindicar um prêmio com Rhaenyra. Nesse ponto, até a guarda real interferiu, como uma medida de punição a quem apoiava Rhaenyra. Eles partiram para punir quem fizesse isso na Terra da Coroa, e os senhores de lá ficaram com medo e enviaram um pedido de ajuda à rainha. Ela respondeu enviando a sua filha para lá com seu dragão, pronta para a batalha. Mas do outro lado estava Aemond, um olho, e também o rei Aegon, ambos com seus dragões. Essa batalha ela foi interessantíssima e teve baixas para o lado da rainha, onde a sua filha conseguiu deixar Aegon e seu dragão gravemente ferida, mas morreu logo em seguida. Aemond não sofreu nenhum ferimento nessa batalha. Aí nesse ponto você pode imaginar,
Então a guerra estava ganha pelo lado de Aegon agora que a princesa estava morta. Errado, principalmente porque o número de dragões do rei era de apenas 3 contra 7 de Rhaenyra. E além disso, ela ainda tinha em seu poder mais 3 dragões, que se domesticados poderiam se totalizar 10 dragões para ajudar em batalhas. Um número impressionante. Sabendo disso, Daemon assumiu o controle das tropas do lado da rainha, e do outro lado, já que o rei estava muito ferido pela batalha, Aemond um Olho assumiu o papel de líder, coisa que não se provou muito boa para o rei, já que Aemond, sabendo que Harrenhal era de posse da rainha, viajou com as suas tropas para lá e deixou Porto Real livre, e, espertamente, Daemon esvaziou Harrenhal e tomou posse de Porto Real sem nem precisar lutar. Aí vocês imaginam que foi o fim para Aegon e seus seguidores, se enganaram mais uma vez. Ele e vários familiares fugiram por aquelas passagens que existiam embaixo da cidade e se refugiaram num lugar muito improvável que eu vou revelar já já. Voltando a Porto Real, começou a surgir um culto no qual falava que os dragões eram demônios, e a cada dia mais e mais pessoas passaram a acreditar nisso, até que eles tiveram a ideia de invadir a fortaleza de Porto Real, mais especificamente o Fosso dos Dragões, para assassinar os dragões que estavam lá. E aí a coisa começou a ficar feia mais uma vez. Um dos filhos da rainha, Joffrey, sabendo que o seu dragão estava no fosso e temendo a morte do seu amigo, montou no dragão de sua mãe para tentar salvá-lo, o que se provou uma decisão errada, já que ele acabou morto junto com o dragão de sua mãe. Só nessa noite, 5 dragões morreram. Aí você me pergunta, cadê o Daemon para ajudar a proteger esses dragões? Ele não ajudou, pois ele já estava morto, algo que aconteceu no mesmo dia quando Aemond um Olho e Daemon se enfrentaram bem longe dali. Ambos estavam em seus dragões, Vhagar e Cachados, e ambos morreram nessa luta. A rainha, sabendo que sem dragões e com o povo invadindo Porto Real, ela deveria fugir, tanto que conseguiu voltar para a Pedra do Dragão. Imagina sua surpresa ao encontrar o rei Aegon no comando de lá. Ele aproveitou a sua saída quando Porto Real foi tomada e se escondeu no lugar mais improvável, a fortaleza da rainha, que era a Pedra do Dragão. Lá, ele e seu dragão se recuperaram e conseguiram encontrar pessoas que também não gostavam da rainha e queriam se revoltar. Assim, ele ia tomar a fortaleza facilmente, só que ele não contava que aparecesse a filha de Daemon com seu dragão para tentar impedir o feito. Eles lutaram entre si e Aegon saiu vitorioso, mas teve suas 2 pernas quebradas, pois teve que pular do seu dragão, já que os dois se enroscaram na luta e ele seria esmagado caso não fizesse isso. Voltando ao presente, Rhaenyra chegou em Pedra do Dragão e encontrou Aegon no comando, que quando a viu, deu ela de comida para o seu dragão, Sunfyre, na frente do último filho da rainha, Aegon, o jovem. Foi uma coisa bem cruel se você parar para pensar. Agora que a rainha e Daemon morreram, Aegon II venceu a batalha, certo? Sim e não, ele realmente foi quem derrotou Rhaenyra, mas como seu ato foi bem cruel, quem ainda estava do lado da rainha continuou lutando contra Aegon em um ato de rebeldia, até o Lord Stark estava vindo com um exército para acabar com Aegon. Agora, eles apoiavam aquele mesmo filho que viu a sua mãe ser comida viva por Sunfyre, Aegon o Jovem, mas a luta entre os Stark e o rei nem aconteceu, pois o próprio foi envenenado pelos seus próprios amigos e assim acabou seu reinado, junto com uma das maiores guerras que o Westeros já presenciou, a Dança dos Dragões. Após a morte de Aegon, o segundo filho de Rhaenyra, Aegon, o Jovem, subiu ao trono para se tornar rei. Agora ele era conhecido como Aegon o III. O seu reinado foi triste e melancólico, já que ele tinha apenas 11 anos quando chegou ao poder e logo nos primeiros dias já teve problemas, pois Lord Stark achou extremamente errado matar um rei daquela forma, pois o povo do norte prezava muito a honra, e matar um rei traindo ele ou envenenando não entrava em sua cabeça. Então, ele queria punir cada um dos traidores, mas ele nem precisou fazer muito. O conselho do rei ordenou a prisão dos traidores e nomeou o Lord Cragon Stark como a mão do rei para que ele punisse os réus. No final, ele mandou 20 homens para a muralha e matou outros 2. No dia seguinte, Cragon renunciou ao cargo de mão do rei, já que seu objetivo de punir os traidores já estava finalizado. Só ressaltando que até o rei completar os seus 16 anos, ele não podia dar ordens, porque ainda era menor de idade. E nesse período, ele era um peão em um tabuleiro de xadrez. Após ele completar a idade, ele finalmente pôde assumir o poder. Só que ele era um rei triste que quase não saía do seu quarto. Mesmo assim, conseguiu ter 5 filhos. Ele ficou conhecido como a desgraça dos dragões, já que o último dragão Targaryen morreu por um período de seu reinado. Já o rei acabou falecendo aos 36 anos. Daemon assumiu o poder aos 14 anos, mas diferente do seu pai, ele não precisou ficar em regência e pôde governar desde o primeiro dia de seu reinado. Ele queria reabrir uma ferida esquecida há muito tempo, que era conquistar Dorne.
Logicamente, os seus conselheiros reprovaram a ideia, já que nem mesmo Aegon, o Conquistador, conseguiu tal feito. Entretanto, depois de Daemon mostrar o seu plano, eles pensaram novamente, já que o seu plano era muito melhor do que o do próprio Conquistador, assim havendo uma boa chance de tomar Dorne. A sua tática era a seguinte: ele se dividiria seu exército em 3 frentes. Uma iria de barco para tomar Vila Tabueira e seguir rio acima, essa seria liderada por Ellen Velaryon. A segunda, liderada pelo Lord Tyrell, iria atravessar o Passo do Príncipe e o rei iria por um caminho que os dorneses não esperavam, onde se seguia uma passagem traiçoeira conhecida como o Caminho do Espinhaço. Cada um obteve sucesso e após um ano e várias batalhas, o rei chegou à Lança Solar, que era a sede de Dorne. Lá, o príncipe de Dorne acabou se rendendo para Daemon, assim tornando oficialmente seu reino como parte de todos. E agora sim, os 7 reinos estavam completos, pelo menos em teoria, né? Mas não pense que após a conquista tudo foi fácil. Demorou um ano para que Daemon voltasse para Porto Real, pois ele ainda lutava contra alguns rebeldes remanescentes. O rei deixou Tyrell em Dorne para ser o seu informante lá e garantir que Dorne não se rebelaria, o que não deu muito certo, já que após a saída do rei, alguns rebeldes sempre surgiam e matavam homens do rei, até que 2 anos depois, a esposa de Lord Tyrell foi morta em uma dessas emboscadas, e o rei não viu outra alternativa a não ser voltar para Dorne e pacificar novamente o reino. No caminho até lá, Daemon conseguiu algumas vitórias e os dorneses concordaram em se juntar e discutir os termos para a rendição dos rebeldes, mas a rendição nunca aconteceu, já que foi uma emboscada para a morte de Daemon, que, sem saber de nada, acabou morto naquele dia, e assim terminou o seu reinado. O seu sucessor foi Baelor, e assumiu no ano de 160 depois da conquista. Ele era irmão de Daemon e assumiu já que o rei anterior nunca teve filhos. Baelor era muito devoto da fé dos Sete e teve um reinado estranho, pois logo após assumir, em vez de ele partir para a guerra contra os rebeldes de Dorne, ele perdoou todos os assassinos do seu irmão e em seguida decidiu ir de Porto Real até Lança Solar a pé e descalço com alguns reféns dorneses que estavam em Porto Real. A intenção do rei era devolvê-los para Dorne e forjar uma paz duradoura. No meio do caminho, Baelor encontrou o lugar onde seu primo, o príncipe Aemon, estava aprisionado. Ele pediu para o Lorde que comandava lá o libertar. Esse que recusou. Baelor então seguiu para a Lança Solar e prometeu ao seu primo que voltaria para o resgatar. O rei, após muito esforço, chegou ao seu objetivo e felizmente conseguiu forjar uma paz com Dorne. Eles também combinaram que o seu primo Daemon se casaria com a filha mais velha do príncipe de Dorne quando os dois tivessem idade para tal. O príncipe de Dorne ficou com medo que Baelor morresse se fizesse o mesmo percurso até Porto Real a pé, e assim ele ofereceu transporte, que foi recusado com a explicação de que os Sete tinham ordenado que ele caminhasse. E assim ele chegou onde seu primo estava e pediu a sua libertação. Lord Will aceitou, mas fez um pequeno fosso com várias cobras em volta da jaula de Aemon e deu a chave para o rei, que com coragem foi no meio das cobras e entregou a chave para Aemon se libertar. Foi o que ele fez, e depois que ele se libertou, ele ajudou o rei a sair do fosso, já que o mesmo estava em coma pelo fato de ter sido picado várias vezes pelas cobras. Ele só melhorou do coma e retomou ao poder meio ano depois, mas teve umas atitudes que muitos questionaram. A primeira foi que ele era casado com a sua irmã, e após sua chegada, ele queria dissolver o casamento, o que foi aceito. Logo depois, ele prendeu as suas 3 irmãs na Fortaleza Vermelha, alegando que queria que elas permanecessem inocentes da maldade do mundo. Não feliz, o rei resolveu proibir a prostituição de Porto Real, assim mais de 1000 mulheres e seus filhos foram expulsos da cidade. O rei também entrou em um voto de castidade, alegando que nunca mais teria relações com nenhuma mulher. Ele também construiu um novo septo para a fé dos Sete, que ficou conhecido como Grande Septo. Por fim, ele morreu em um jejum que durou 40 dias, após ele receber a notícia que sua irmã, Daena, aquela mesma que ele tinha se casado alguns anos atrás, teve um filho com o príncipe Aegon IV. Após a morte de Baelor, quem assumiu foi o seu tio, irmão do rei, Viserys II. Esse que ficou pouco mais de um ano no poder e por causa desse pouco tempo, não teve nenhum acontecimento que mereça ser citado. Ele teve 2 filhos, Aegon IV e Aemon, além de uma filha chamada Naerys, que, após ter idade, se casou com seu irmão Aegon, que muitos acreditavam ter dado veneno ao seu pai para assumir o poder. Sendo ou não verdade, Aegon IV foi quem assumiu o reino por ser o filho mais velho de Viserys II, e provou ser um rei totalmente responsável para governar.
Primeiro, porque ele não se importava com o reino, tanto que ele dava terras para vários lords caso deixassem ter uma relação com as filhas deles. Felizmente, o seu filho Daeron foi um dos que tentavam impedir as atitudes irresponsáveis de Aegon, como no momento em que o rei decidiu travar uma guerra com Dorne, a ideia que felizmente acabou não acontecendo. O rei, com raiva dessas investidas de Daeron, sempre o ameaçava a dizer que ele não era realmente o seu filho, coisa que ele não fez. Mas no leito da morte, o rei fez um testamento legitimando todos os seus filhos bastardos. Quando Daeron assumiu o poder, ele logo foi arrumar os problemas que seu pai tinha criado, principalmente tratando bem os bastardos que seu pai havia legitimado. Após isso, ele foi a Dorne para tentar finalmente um acordo em que ambos os lados saíssem felizes. Eles entraram em um consenso e, para mostrar isso, o príncipe de Dorne acabou aceitando se casar com a irmã de Daryl II. Outro fato importante é que o próprio rei já era casado com uma dornesa que deu 4 filhos a ele. Nesse acordo, Dorne ainda tinha direito de ter suas próprias leis, além de outros direitos. Isso causou um pequeno desconforto em algumas pessoas que achavam que Dorne tinha privilégios demais. Assim, surgiu a primeira rebelião Blackfyre. Essa rebelião também foi impulsionada por conta de alguns dos filhos do rei se parecer mais com os Mortals do que com os próprios Targaryens. Mas quem as pessoas que estavam insatisfeitas com as atitudes do rei poderiam recorrer? A resposta é Daemon Blackfyre, que já sentia um pouco de ódio do rei pelo fato de ele amar a sua irmã Daenerys, que também o amava. Entretanto, Daeron não permitiu o casamento, e esse ódio, junto com várias outras pessoas o pressionando, resultou na sua decisão de matar o rei e se autoproclamar ele mesmo rei em sequência. Ele só não contava que a sua decisão iria chegar até o rei, que ordenou que ele fosse preso e que, por sorte, um dos seus soldados o ajudou a fugir da Fortaleza Vermelha em segurança. Isso até o ajudou, pois surgiram boatos que Daeron queria o prender apenas por medo e que Daeron não era realmente um filho legítimo de Aegon IV. Após a fuga no ano de 196, a primeira rebelião Blackfyre finalmente começou. De um lado, o dragão vermelho dos Targaryens e do outro, o dragão negro dos Blackfyre. Houve diversas batalhas em várias localidades entre as duas tropas, sem nenhuma vitória para nenhum dos lados. Até que um ano mais tarde, Daemon e seus 2 filhos mais velhos acabaram morrendo no meio de uma saraivada de flechas. O resto da tropa rebelde foi dizimada pelo príncipe Baelor após ele avançar sobre os Blackfyres. Aço Amargo, um dos filhos de Daemon, por incrível que pareça, conseguiu fugir e foi se esconder em Tyrosh. O rei puniu severamente quem ajudou os Blackfyres, retirando as terras e os seus privilégios. Outro fato que vale a pena ressaltar é que os 2 filhos do rei lutaram um contra o outro em um julgamento do Sete, onde Baelor lutou em nome de um cavaleiro andante no qual Maekar queria executar. Assim, Baelor acabou morrendo por acidente nessa luta. Para quem se interessar mais sobre o Cavaleiro Andante, pode ler o livro O Cavaleiro dos 7 Reinos. Por fim, nem tudo terminou bem para os 7 Reinos, pois uma praga acabou matando boa parte da população de Westeros e entre eles estava o rei Daeron II. O mais importante que aconteceu na época do reinado de Aerys foi a segunda e a terceira rebelião Blackfyre. A segunda começou após o Lord Gormon Peak convencer o filho mais velho de Daemon Blackfyre a cruzar o mar de volta a Westeros para reivindicar o poder. Para isso, ele e seus aliados convocaram um torneio para juntar vários lords importantes e começar uma rebelião ali mesmo. Entretanto, a mão do rei descobriu o plano e convocou tropas para lá, então a segunda rebelião acabou antes mesmo de começar. Já a terceira se deu após Aço Amargo, aquele mesmo que fugiu na primeira rebelião, junto com Rhaegon Blackfyre, tentarem mais uma vez alcançar o trono, o que se provou mais uma vez inútil. Rhaegon morreu em uma batalha e Aço Amargo foi preso e julgado. Como resultado, foi escolhido o enviar para a Patrulha da Noite na muralha. Mas ele conseguiu escapar, pois o navio que o levava para a muralha foi tomado e ele libertado, já que ainda haviam muitas pessoas que desejavam um Blackfyre no poder. O rei acabou morrendo no ano de 221, assim o seu irmão Maekar assumiu o poder. Esse período foi totalmente de paz e que nada ocorreu, tendo acontecido alguma coisa apenas após a morte de Maekar, onde um conselho foi criado para decidir quem seria o herdeiro do trono, onde existiam 4 opções iniciais, sendo que 2 já foram descartadas por não serem filhos do rei, então sobrou Aemon, que era um mestre juramentado, ou seja, estavam tentando ver se conseguiam tirar esse título para que ele pudesse assumir o poder, já que como mestre ele não teria esse direito. Aemon nem pensou na ideia e já disse não. Sobrou então o filho mais jovem de Aegon, que muitos não gostavam pelo fato de ele andar com um cavaleiro andante e ser conhecido mais como um camponês do que um possível rei.
Mas antes de ele de fato assumir, surgiu mais um candidato, que era nada menos do que um Blackfyre. Aenys pediu para ser uma das opções de sucessão, que foi aceito. Ele então foi até Porto Real para descobrir que não passava de uma mentira. Mal chegou e já foi morto. Assim, 5 dos 7 filhos de Daemon Blackfyre já estavam mortos. Obviamente, Aegon, como única escolha, acabou assumindo o poder no ano de 233 depois da conquista. Aegon V era um bom rei. Uma das suas atitudes foi sempre dar mais direitos aos plebeus, criando várias leis que os beneficiaram. Outro ato interessante foi que ele aumentou o fornecimento de comida para o norte, já que eles estavam no meio do inverno. Essas atitudes, por outro lado, trouxeram alguns inimigos entre os lords, já que eles achavam que o rei dava muito direito aos plebeus. Para contornar isso, ele teve a ideia de casar os seus filhos com pessoas importantes para reconquistar a confiança. Mas quem disse que esses filhos colaboraram? O mais velho, Duncan, se recusou e casou com uma mulher que ele já tinha conhecido, mesmo tendo que perder o direito a ser o sucessor dos 7 reinos. O segundo filho, Jaehaerys, se casou com a sua irmã, Shaera, para desgosto do rei, e por fim, o mais novo também não aceitou a ideia de se casar e ficou solteiro pelo resto da vida. Mas uma pequena rebelião Blackfyre aconteceu neste período, a quarta, que começou no ano de 236 e foi elaborada pelo neto de Daemon, junto com Aço Amargo e a Companhia Dourada. E, mais uma vez, ela não obteve sucesso. O neto de Daemon foi morto e Aço Amargo mais uma vez conseguiu fugir e acabou morto alguns anos depois. Quem pensa que a rebelião acabou está muito enganado. A última esperança dos Blackfyres ocorreu no ano de 258, que era Maelys, que se juntou com mais 8 comandantes e piratas para selar um acordo que se ajudariam a tomar as terras que desejavam. Esse acordo foi selado em Essos e ficaram conhecido como o Bando dos Nove. Felizmente para Aegon, ele só se tornaria um problema após a sua morte. Aegon acabou morrendo após ele, em Solar Estival, fazer um evento para celebrar o nascimento do seu bisneto. Esse local acabou pegando fogo no dia que o rei acabou falecendo. Jaehaerys II assumiu o poder e, como eu disse, o Bando dos Nove não se tornou um problema para Aegon, mas logo que Jaehaerys assumiu o trono, o bando já se preparou para atacar o Westeros. O rei, não querendo luta em seu continente, se precaveu e mandou seus soldados para os degraus em Essos. Lá, os dois exércitos lutaram por quase um ano, tendo vários confrontos sangrentos tanto em terra como no mar. A guerra só foi decidida quando um cavaleiro chamado Barristan Selmy, o mesmo conhecido para quem já assiste a série, derrotou o último descendente Blackfyre, Maelys, em uma luta cara a cara. Após esse ocorrido, os outros 8, que já não se interessavam muito por Westeros, resolveram recuar e a guerra foi terminada ali mesmo. 2 anos depois, o rei sentiu falta de ar e morreu na sua cama, tendo estado apenas 3 anos no poder. Quem o sucedeu foi Aerys II, que seria o último Targaryen no poder. Aerys II foi coroado muito novo, com apenas 18 anos. Uma das suas primeiras atitudes foi chamar o seu amigo Tywin Lannister para ser a mão do rei. Nessa época, Tywin tinha 20 anos. Essa foi uma decisão acertada do rei, já que quem praticamente governava o reino era Tywin e não Aerys, que não se interessava muito por isso, o que foi bom para o Westeros, já que Tywin era um ótimo governante. Depois, a relação entre os dois começou a azedar. O rei tinha um pouco de ódio por Tywin conseguir ter filhos, enquanto todos os seus filhos morreram no parto. Isso piorou no ano de 270, quando o rei já não aceitava mais nenhum conselho da mão e substituiu todos os homens que ele imaginava que eram de Tywin por seus. O rei ficou irritado com os comentários de que quem reinava realmente era a mão. Ele tentava mostrar que quem mandava era realmente ele com essas atitudes. A situação era tão precária que Tywin pediu demissão, mas o rei não aceitou. E após o terceiro filho de Tywin nascer, Tyrion, que acabou tendo a sua mãe morta no parto, foi alvo de comentários maldosos do rei. E quando Tywin ouviu, ficou bem irritado, mas continuou sendo a mão do rei. O rei, por sua vez, se tornava cada vez mais paranoico, sempre imaginando traições e perseguições contra ele. Quando seu segundo filho com Rhaella nasceu e ficou vivo, lembrando que esse era o segundo filho, ainda tinha um primeiro chamado Rhaegar. O rei não deixou ninguém chegar perto dele, com medo de ele ter o mesmo destino dos outros filhos mortos. Ele queimou todos os presentes que chegavam para o príncipe com medo de ser alguma forma de matar a criança. Tywin, tentando criar uma reconciliação, planejou um torneio em Lannisport para homenagear o segundo filho nascido do rei, que aceitou o convite. Quando o torneio acabou, Tywin tentou oferecer a sua filha Cersei para Rhaegar, que era o filho mais velho do rei, que recusou dizendo que não se casaria a filha de um servo com seu filho. Ele nem mesmo deixou o outro filho da mão, Jaime, se tornar escudeiro de Rhaegar. Em 277 aconteceu uma coisa que ninguém sequer imaginaria. Tudo começou quando Lord Darkwing de Valdocaso desejou um alvará que o desse mais autonomia,
já que cada vez menos o seu porto era usado e ele começava a passar por dificuldades financeiras. Esse alvará iria permitir menos taxas e tarifas. Assim, ele enviou um pedido que foi logo recusado por Tywin. Então, ele elaborou um plano mais elaborado e insensato, chamado o rei para debater os termos em Valdocaso. Obviamente, Lord Tywin disse para o rei recusar, mas a Aerys, com sua rixa com ele, disse que iria pessoalmente debater os termos com Lord Darkling. Chegando lá, o debate se provou ser uma armadilha que foi usada para fazer o rei de Westeros como refém. Já que a cidade era cercada por uma fortaleza, o Lorde ficou com Aerys de refém lá dentro. Tywin tentou várias vezes fazer o Lorde se render durante 6 meses. Ele recusou todas, falando que caso alguém tentasse invadir a fortaleza, ele mataria o rei. Tywin, após 6 meses, disse que daria mais uma chance, e caso contrário, entraria na fortaleza e mataria todos. Perguntado se ele não se preocupava com a vida do rei, ele respondeu que caso alguma fatalidade acontecesse, eles teriam um rei melhor ali mesmo, que seria o filho mais velho de Aerys, Rhaegar. Antes dessa investida acontecer, Sir Barristan Selmy da Guarda Real, aquele mesmo que já citei anteriormente, pediu para Mon que o desse uma chance de entrar na fortaleza escondido e trouxesse o rei em segurança. Tywin achou que seria suicídio, mas por respeito a Selmy deu um dia para ele tentar, caso contrário eles invadiriam a fortaleza. Primeiro, Selmy escalou a fortaleza sem ser notado. Chegando lá, se disfarçou de um mendigo e foi até o calabouço onde o rei estava escondido. Após tirar ele de lá, soaram um alarme. Ele, em vez de se render, lutou contra vários soldados e derrotou todos. Em seguida, ele foi até os estábulos. Lá, pegaram cavalos e fugiram em direção ao alto da muralha, enquanto do lado de fora, os arqueiros de Tywin derrubavam quem estava lá em cima da muralha. Assim, o rei e Selmy conseguiram sair em segurança. O rei, então, mandou matar todos os envolvidos nesse ato, e se já era considerado meio paranoico, agora ele ficou totalmente louco. Com o trauma dos dias presos, ele não deixou ninguém encostar nele, assim sua aparência ficou grotesca, com cabelos sujos e unhas gigantes. O pior foi suas atitudes após esse fato. Ele acreditava que Tywin, junto com seu filho, Rhaegar, tinham planejado o matar para que Rhaegar virasse rei e se casasse com Cersei. Assim, o rei chamou o Lord Steffon Baratheon para ir para Volantis para trazer uma noiva que achava ideal para o seu filho, e posteriormente trocar Tywin por Steffon como a mão do rei. Entretanto, o navio acabou naufragando e Lord Steffon morreu. O rei, obviamente já louco, acreditou que Tywin descobriu isso e achou uma maneira de afundar o navio. Então, ele trouxe um eunuco Varys para criar uma rede de espionagem para obter informações. Outro ato do rei foi tentar fazer nascer dragões, que não obteve êxito. Então, ele se virou para os alquimistas para criar vários lotes de fogo vivo, que era considerado o mais perto de fogo de dragão, e o rei queimava os traidores com essa substância e se divertia com isso. As coisas não melhoraram nem quando seu filho mais velho teve uma filha, já que o rei não foi e nem permitiu que o filho mais novo fosse na celebração de nascimento da criança, o que com isso fez surgir boatos que ele iria deserdar o filho mais velho. O rei também tinha assuntos pendentes com a mão, já que acreditava estar sendo traído por ela. Ele então propôs a Jaime Lannister, o único herdeiro Lannister que Tywin queria, já que ele não tinha nenhum respeito pelo outro filho Tyrion, que se tornasse membro da Guarda Real. E quando você se torna um membro da Guarda Real, não é possível se tornar herdeiro de nenhum lugar. Então, essa foi a vingança do rei, que fez Tywin ficar muito irritado, tanto que ele alegou que estava doente para poder se retirar do cargo da mão do rei. Em 281, ocorreu um torneio organizado pelo Lord Walter da casa de Harrenhal, que prometia dar prêmios grandiosos, muito maiores do que já tinham acontecido. O problema era que o Walter não era rico, e para dar um prêmio desses, alguém deveria ter investido dinheiro por trás. A pessoa mais provável era Rhaegar, que queria juntar vários lords de uma vez para trazerem ele para o seu lado, para conspirar contra o rei. Mas a sua tática não deu certo, pois o rei, surpreendentemente, resolveu ir no torneio em pessoa, o que não foi uma ideia muito boa, pois todos puderam ver que ele já estava completamente louco. No torneio, o rei proclamou Jaime Lannister a guarda real e logo após percebeu que teria um Lannister com uma espada bem ao seu lado e que a qualquer momento ele poderia o matar. Assim, ele pediu para Jaime ir para Porto Real para proteger a rainha, quando na verdade ele só não queria Jaime por perto. As coisas começaram a dar errado e tornar consequências para o reino que conhecemos em Game of Thrones a partir desse momento, que foi quando o príncipe Rhaegar venceu este evento na presença do seu pai e tudo, e Rhaegar, após vencer, mesmo já estando casado com Elia Mortel, ele nomeou a Lyanna Stark de Winterfell como a rainha do amor e da beleza. E esse era um prêmio que o vencedor dava para alguma mulher que ele achasse muito bonita.
O rei viu isso como uma tentativa de mostrar que ele e o Winterfell estavam do mesmo lado. Entretanto, ninguém de Winterfell ficou muito feliz com essa atitude do príncipe, o que mostrava que eles não estavam juntos. Após o fim do torneio, Rhaegar e Lyanna se reuniram e fugiram juntos, e esse fato deixou Robert Baratheon muito irritado, já que ele já tinha uma relação com Lyanna e amava ela. Para piorar a situação, que já se mostrava complicada, o rei teve mais uma crise de loucura, acusando Lord Stark e seus herdeiros de conspirar contra o reino. Assim, Aerys matou-os brutalmente em vez de dar um julgamento apropriado, e ainda pediu para que Jon Arryn, que era um de seus lords, que assassinasse Robert Baratheon e Eddard Stark, o que, felizmente, ele não fez e os deixou fugir. Muitos concordaram com essa atitude e outros não, o que dividiu Westeros em dois, cada um lutando pelo que achava certo. De um lado, Robert Baratheon, que estava muito bravo por Lyanna ter fugido com Rhaegar e que queria matá-lo, além dele também querer matar o rei pela tentativa de assassinato dele e de Ned Stark, que se juntaram. De um lado estava Robert e Ned, que estavam irritados pelo fato de Lyanna ter fugido com Rhaegar, que eles pensavam que ele tinha sequestrado ela, e também pelo rei ter tentado matar eles. Então eles meio que conspiraram contra os Targaryens, e assim, com o tempo, eles foram conseguindo várias vitórias importantes e trazendo mais soldados à sua causa, que antes, além dos dois, já contavam também com os Aerys, né? E tudo melhorou após ele vencer a Batalha dos Sinos, que com essa vitória eles conseguiram avançar nas terras fluviais. Outra batalha interessante aconteceu no Val, onde o príncipe Rhaegar, que contava com 40 mil soldados, enfrentava os rebeldes, que tinham bem menos soldados, mas eram bem mais experientes, e foi uma luta onde muitos morreram, até que, por ironia do destino, os dois inimigos se encontraram e lutaram entre si. Rhaegar conseguiu causar um ferimento grande em Robert, que com sua força e coragem seguiu lutando e encravou seu martelo no peito de Rhaegar, que não resistiu e morreu ali mesmo. Essa foi uma perda inimaginável para os Targaryens, que agora tinham como a única esperança o rei em Porto Real, esse que, quando viu a bandeira dos Lannister na sua porta, imaginou que seu velho amigo Tywin viria ajudá-lo e liberou uma entrada. Mas foi só ele fechar os portões novamente que os soldados Lannister assassinaram os soldados que encontraram lá dentro. Nesse meio tempo, Jaime Lannister, que era o único cavaleiro da Guarda Real que havia ficado em Porto Real, acabou ele mesmo assassinando o rei, que teve a ideia de queimar Porto Real inteira com o fogo vivo que ele mantinha escondido lá. Felizmente, Jaime interveio e salvou muitas vidas, e após esse evento, acabou o domínio dos Targaryen sobre os 7 reinos. Sobre Lyanna, após a morte do rei, Ned foi até a Torre da Alegria, que era onde ela estava, e a encontrou morrendo. Ela acabou não resistindo e morreu instantes depois. Sobre os descendentes Targaryens, os únicos que sobreviveram foram Viserys e Daenerys, que conseguiram fugir para Essos com a ajuda de alguns aliados da casa Targaryen. Robert Baratheon assumiu o reinado do ano de 283 até o começo da série do ano de 297. Ele era o rei, e as principais coisas que ele fez no reinado foi se casar com Cersei Lannister, e 6 anos após ele se tornar rei, ele e Eddard uniram forças novamente para esmagar a rebelião Greyjoy. Assim, esse é considerado o último evento importante antes dos eventos de Game of Thrones. E então é isso, espero que tenham gostado. Foi um vídeo muito complexo de fazer, então se gostou, deixe o seu like.